Capítulo 1016, Outro avanço. Tradução. Ter revisão. Nies em padrim. Em dias normais, alguém ficaria em alguns níveis abaixo dos 18 infernos de chamas se eles planejassem usar deliberadamente a energia de origem do fogo para refinar sua compreensão das leis. Mas nessa circunstância, com todo mundo assistindo, um artista marcial correndo era o mesmo que um fazendeiro pegando um enorme saco de grãos e correndo para largá-lo. Eles não seriam capazes de segurar o saco por muito tempo e teriam que aproveitar seu impulso para ir o mais longe que pudessem. Quem já ouviu falar de um fazendeiro que segurou o saco e sentou-se em meditação? Isso não foi apenas um desperdício de força. Nenhum dos discípulos atuais estava ciente de que Li Ming estava percebendo pacificamente as leis da aniquilação e criação. Com as leis do caos como base, ele foi capaz de compreender profundamente as verdades dessas duas leis do fogo. A criação e a aniquilação eram dois lados da mesma moeda. Mesmo que eles fossem opostos, eles na verdade complementavam um ao outro, cada um incapaz de existir sem o outro. Se houvesse criação, então, mais cedo ou mais tarde, haveria aniquilação. Para que houvesse aniquilação, primeiro deveria haver criação. Das pequenas formigas que rastejavam sobre o solo, até as bestas que perambulavam pela floresta, até as nações do mundo, as grandes terras santas, os gigantescos corpos celestes nos céus, o universo ilimitado em si, nada era capaz de fugir da lógica dessas leis. Mesmo a cena que Li Ming viu nas pedras do caos, a do universo nascendo, era simplesmente uma interpretação dessas duas leis. O universo foi criado a partir do nada e da criação ele fluiria para o fim da aniquilação, transformando-se em nada mais uma vez. Então, o universo seria criado novamente, aniquilado novamente, repetindo infinitamente e infinitamente. Enquanto Li Ming estava meditando, milhares de inspirações passaram por sua mente. Ele lentamente os contrastou com os fragmentos das leis nas pedras do caos, percebendo-os um de cada vez. De repente, ele sentiu como se algo em sua mente estalasse, e nesse instante ele obteve o domínio dessas duas leis do fogo. Da criação à aniquilação, quando tudo foi agrupado, esse era o Sansara. Depois de entender as duas leis do fogo, a criação e a aniquilação, os olhos de Li Ming se abriram. Ao redor dele, a energia da origem do fogo era aniquilada e criada, semelhante a flores ilimitadas, florescendo e murchando, crescendo e morrendo. Cada pequena chama era um único ponto de criação e aniquilação. Cada pequena chama era seu próprio Sansara. Quinto nível dos 18 infernos de chamas, rompa-se. Nesse instante, a velocidade de Li Ming disparou de repente. Em apenas alguns tempos de respiração, sua velocidade aumentou rapidamente para mais de uma dúzia de vezes a velocidade do som. Ele foi ainda mais rápido do que quando ele entrou pela primeira vez nos 18 infernos de chamas. O quê? Ninguém imaginava que a velocidade de Li Ming dispararia como um furacão crescente. Era preciso saber que, nos 18 infernos de chamas, embora fosse preciso tirar vantagem de seu ímpeto para se descer os níveis mais baixos possível, quanto mais depressa fossem, mais ferozes os ventos astrais ardentes se tornariam e maior seria a pressão na verdadeira essência. Dezenas de vezes a velocidade do som significava que Li Ming poderia passar mais de 100 milhas em um tempo de respiração. Essa velocidade era semelhante a um meteoro caindo. Quando um meteoro caía, sua velocidade excessiva fazia com que ele queimasse no ar devido ao atrito. Embora o fato de que ele não demorava muito para bater no chão, a alta temperatura que queimava o meteoro muitas vezes o destruiria completamente. E o que Li Ming atravessou não foi o ar comum, mas ventos astrais ferozes da estrela espiritual flamejante, que eram mais de 100 vezes mais quentes que o magma. Apenas o que seria o resultado disso? A pressão que a temperatura coloca em sua verdadeira essência protetora podia ser imaginada. Se alguém não entendesse o conceito de fogo e dependesse apenas de sua própria força para resistir a isso, então nem mesmo uma potência no nível intermediário ou avançado do reino da transformação divina seria capaz de suportá-lo. 100 milhas por respiração, isso era 1000 milhas em 10 tempos de respiração. 8.000 milhas. 9.000 milhas. 9.900 milhas. Quinto nível, quebrando a barreira. Bang.
Com um impulso imparável, Lin Ming entrou diretamente no quinto nível dos 18 infernos de chamas, atirando-se direto para o sexto. Ele chegou ao quinto nível. Xuan Ji o engoliu em seco. Seus olhos estavam arregalados enquanto ela olhava para o espelho espiritual do fogo no céu com um horror miserável. Ela ficara apenas um pouco chocada quando Lin Ming chegou a 9.000 milhas no terceiro nível, e mesmo depois de Lin Ming ter chegado ao quarto nível, ela só tinha ficado atordoada. Mas agora, ela estava começando a sentir o medo rastejando em seu coração. Yan Yuer poderia chegar ao quinto nível, mas ela absolutamente não poderia fazê-lo avançando a mais de uma dúzia de vezes a velocidade do som. Se isso significasse que Lin Ming já havia superado Yan Yuer, isso era algo que Xuan Jiun não podia aceitar. Ele obviamente tem meditado nas pedras do caos na Torre dos Totens ano passado. As pedras do caos são apenas um esboço geral das leis e, além disso, são extremamente misteriosas e difíceis de entender. E o que Yuer meditou foi o selo real celestial de Cepes, o melhor totem de pedra na estrela espiritual flamejante. Não apenas isso, mas o entendimento de Yuer sobre as leis do fogo superava as de Lin Ming no começo. Então como é que uma pessoa como ele realmente a superou? Eu não vou acreditar nisso. Como isso pode estar acontecendo? Lin Ming, obviamente, tinha diminuído a velocidade. Então como sua velocidade subiu tanto? Muitas discípulas do Palácio Encanto da Fênix também ficaram confusas. Elas pensaram que Lin Ming já havia atingido seus limites. Quanto aos discípulos do Palácio Grito da Fênix, Xiao Shaobai, ou mesmo Sun Baixin, todos ficaram perplexos. O processo de avanço de Lin Ming foi muito estranho. Ele tinha sido extremamente rápido no começo, mas depois rapidamente abrandou, parando imóvel por um breve momento. Então, sua velocidade disparou loucamente e ele atravessou de uma só vez. Apenas o que estava acontecendo aqui? Muito menos Sun Baixing se confundido, até mesmo Jin Jianzun foi confundido pelo desempenho de Lin Ming. Dizia-se que Lin Ming se destacava em combate real, então quando sua compreensão de lei se tornou tão brutal? Quando Jin Jianzun avançou através dos 18 infernos de chamas, ele só conseguiu chegar ao quinto nível. Isso foi no final do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Agora, Lin Ming tinha feito o mesmo com ainda um ano inteiro por vir. Os olhos de Jin Jianzun estavam arregalados quando ele olhou para o espelho do espírito do fogo no céu. Então, ele se virou para Xianggu Wang e perguntou: Wang, o que está acontecendo aqui? Estou um pouco confuso. Porque a velocidade daquele garoto subitamente disparou tanto e tão de repente? Se ele tinha essa capacidade desde o começo, então por que sua velocidade era lenta como um caracol agora há pouco? Wang tinha uma expressão extremamente complexa no rosto. Ela olhou para o espelho do espírito de fogo no céu e respirou fundo. Parecia que seus sentimentos anteriores estavam corretos. Debaixo do olhar de todos, este pirralho Lin Ming estava tomando essa tentativa através dos 18 infernos de chamas como seu julgamento pessoal de fundação. Não só ele considerou isso um teste, mas ele também estava se treinando dentro dele. Se isso fosse apenas um teste, então tudo o que importava era o quão longe ele poderia ir. Mas para entender e treinar nas leis, era necessário consumir força. Os resultados seriam piores do que se somente descessem o mais longe possível. Este pirralho Lin Ming, a razão pela qual sua velocidade era mais lenta no começo era que ele estava se iluminando nas leis e lentamente confirmando sua própria compreensão das leis do fogo, uma de cada vez dentro dos 18 infernos de chamas. Ele deveria ter usado a pressão dos ventos astrais dentro dos 18 infernos de chamas para completar o processo final de sublimação e integração. A Xianggu Wang tinha uma compreensão extremamente profunda de leis e conceitos. Quando ela percorreu pelo julgamento da fundação da Fênix Ancestral como uma discípula novata, ela era um personagem que tinha conseguido alcançar o sexto nível. Ao combinar seu conhecimento anterior com o que viu agora, ela rapidamente entendeu o que Lin Ming estava fazendo e por que razão ele estava fazendo isso. O que? Estamos testando ele e ainda assim ele está pegando essa chance para treinar. Esse pirralho é muito louco. Ele claramente não coloca nosso teste em seus olhos. Jian Jianzun gritou, parecendo um pouco irritado.
Mas isso foi apenas para manter as aparências. No fundo do seu coração, ele realmente apreciou muito a natureza ousada e louca deste Li Ming. A Xianguan disse, é melhor dizer que Li Ming acabou de sair da Torre dos Totens. Ele não conseguiu converter as compreensões das leis que ele adquiriu em algo aplicável como o combate real. Ele está aproveitando esta oportunidade, encontrando um ponto de cruzamento para dominar completamente seus entendimentos. Era inconcebível que ele estivesse meditando nas pedras do caos durante um ano inteiro. O que a Xianguan disse estava certo. A razão pela qual Li Ming havia subitamente acelerado foi obtendo o apoio dos violentos ventos astrais dos 18 infernos de chamas para fundir as leis do fogo em si mesmo, aumentando ainda mais sua força. Nas primeiras 3 leis do fogo, calor abrasador, aniquilação e criação, apenas nestas 3 leis de baixo nível, a compreensão de Li Ming deles ultrapassou a de todos os outros jovens discípulos presentes. Sua compreensão deles até superou a das potências do reino da transformação divina como Baidaong e Lu Xiaoyun. Esta era a diferença das alturas em que eles entenderam os conceitos. Ele entendia a origem dos conceitos, enquanto o outro só entendia como aplicá-los. Claro, a disparidade seria ótima. E tendo compreendido as leis do fogo até este ponto, Li Ming realmente tinha uma ideia mais profunda em mente. Essa era fundir as 3 leis do fogo juntas. Quando as leis de uma pessoa atingem um nível extremamente alto, eles podem ser fundidos. Li Ming há muito tempo entenderá esse ponto. Deixando de lado a fusão das várias leis de fogo, mesmo leis completamente diferentes poderiam ser fundidas. Por exemplo, fogo e trovão, ou tempo e espaço. No entanto, quando Li Ming fundiu um método de cultivo de atributo trovão e um método de cultivo de atributo fogo juntos para criar um ataque explosivo, isso na verdade não era a fusão das próprias leis. Isso poderia, na melhor das hipóteses, ser chamado de combinar as leis. Mas mesmo uma simples combinação foi capaz de multiplicar seu poder total. Se alguém pudesse realmente fundi-los, então o poder poderia ser imaginado. Li Ming não tinha esperanças de fundir totalmente o conceito do fogo e do conceito do trovão. O que ele queria era encontrar uma pequena chance hoje para fundi-los um pouco. Tudo era difícil no começo. Apenas encontrar o menor ponto de partida seria o suficiente. 5º nível, 2.000 milhas. 5º nível, 3.000 milhas. 5º nível, 4.000 milhas. A cada 10 tempos de respiração, Li Ming passava mais de 1.000 milhas. Nesse ponto, até Li Ming sentiu uma tremenda pressão sobre ele. Isso era quase o mesmo que voar através da superfície do Sol em altas velocidades. Mesmo ele achou isso difícil de continuar. Mas sob uma tremenda pressão, Li Ming sentiu uma enorme vantagem. Todos os fragmentos das leis e dos conceitos dentro de seu corpo pareciam se fundir, fundindo-se mais profundamente dentro dele, tornando-se um com seus órgãos, carne, sangue e ossos. Pequenos traços de inscrições começaram a esculpir-se no osso de Li Ming, formando runas misteriosas. De certo modo, o próprio corpo de Li Ming estava se tornando uma pedra do totem. Era apenas que sua compreensão das leis era superficial demais. Se ele morresse agora e seus ossos fossem retirados, outros poderiam meditar sobre eles. Em 5.000 milhas até o 5º nível, Li Ming começou a desacelerar. Mesmo assim, sua velocidade ainda era pelo menos uma dúzia de vezes a velocidade do som. E 6.000 milhas no 5º nível tinha sido o limite de Anyuer. Se Li Ming pudesse ultrapassar essa profundidade, então isso significava que ele havia superado Anyuer. E com a velocidade atual de Li Ming, era provável que ele quebrasse esse recorde sem parar. Naquele momento, todo artista marcial assistia a Li Ming com uma respiração reduzida. Anyuer segurou seus punhos juntos, seus grandes olhos brilhando enquanto ela olhava para o espelho do espírito do fogo no céu. Li Ming vai na verdade me ofuscar? Como poderia ser? Meus conceitos e leis estavam muito à frente dele por uma grande margem no começo e eu também tenho a linhagem perfeita da Fênix ancestral. Eu até meditei no selo real celestial de Cepes, o melhor totem de pedra na Torre dos Totens. Ele meditou nas pedras do caos e não deveria ter aprendido nada com esses objetos obscuros e místicos.
Um ano depois, eu deveria tê-lo lançado ainda mais longe, mas agora ele realmente me ultrapassará. Como isso pôde acontecer? Yan Yuer não pôde aceitar isso e Xun Jiun também não conseguiu. Os olhos de todos permaneciam amplos e sem piscar. A velocidade de Lin Ming caiu para 10 vezes a velocidade do som, mas 10 vezes a velocidade do som ainda era incrível. Isso era 20 milhas a cada tempo de respiração. Não importa o que Yan Yuer ou Xun Jiun estivessem pensando neste momento, nenhuma delas poderia afetar Lin Ming. Em um único suspiro final, ele passou pela marca de 6.000 milhas do quinto nível, rompendo sem um único obstáculo. Nota do Dokkan. Bom galera, quero aqui solucionar a dúvida dos caros leitores com relação a algumas coisas, que o próprio tradutor americano se confunde também. Existe o conceito do fogo. Ele se baseia nas leis do fogo, que tem várias categorias. O conceito de algo é o que você entende sobre aquilo. Ele vai aprimorando conforme o tempo vai passando. E ele pode ser influenciado pelas outras leis também. As leis são aquilo que definem aquele conceito. As leis do fogo ajudam a aprimorar o conceito do fogo de alguém, mas podem ser usadas para aprimorar outro conceito. Estaremos padronizando a partir deste cap, e no futuro QC, os níveis que são na verdade uma das leis. Vai ficar assim exemplificando. Primeiro lei do fogo, calor abrasador. Segundo lei do fogo, aniquilação. Terceiro lei do fogo,